Glória a Jesus, glória a Jesus. Não para de adorar, irmãos, isso. Oh, Jesus. O Senhor vai fazer coisas novas aqui nessa noite. Glória a Deus. Com alegria, irmãos, nós vamos receber a nossa irmã pastora Andréia, que vai dar a introdução. Se você puder, receba a nossa pastora Andréia com alegria, aplaudindo a presença de Deus. Graças e paz, irmãos. Nós estamos no... Deixa eu pôr a máscara aqui. Bom, semana passada, o presbítero Edson... Qual foi mesmo o capítulo que ele aplicou? Não, você não, ô irmão. Estou perguntando para a igreja responder, para ver se estão afiados. Acho que o irmão Daniel, ele ia responder. Então, nós estudamos o capítulo 5. Muitas das vezes eu não posso estar aqui porque eu trabalho por escala. A liderança fica ciente, mas glória a Deus que nós temos a oportunidade de ler no telefone, de ler no livro, de escrever, de anotar. E essa aula está muito reveladora. Ela está nos trazendo confronto. E quando ela traz o confronto, aí nós temos a oportunidade de também sermos libertos. Aí também de vir a libertação. Então, nós não podemos descartar nada, nenhuma vírgula. E no final, não sei se vocês já prestaram atenção, o pastor Evani, o responsável, vem aqui para no final fazer uma oração de renúncia. Como assim uma oração de renúncia? Onde nós estamos orando, ele ora em cima do que foi aplicado e nós estamos renunciando àquilo que nós não somos mais, mas que um dia já fomos, mas que nós não somos mais. Amém? E aí nós precisamos prestar muita atenção, estarmos muito em oração, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através da palavra dele. Amém? Então, hoje nós estamos dando continuidade do capítulo 5, onde o tema é sinais de lealdade. E aí são vários tópicos, não é? O diácono João já vai dar aula dos tópicos finais. E o presbítero me pediu para que eu falasse um pouquinho do tópico 14 e do tópico 15. Bom, no tópico 14, o escritor ele está chamando a atenção sobre fidelidade. E aí eu pergunto, o que é fidelidade? Bom, segundo Aurélio, é a característica de quem é fiel. Então, a fidelidade é a característica de quem é fiel. Amém? Aquele que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Aquele que é leal, lealdade. Amém? Bom, o escritor ele faz um alerta ao cuidado com as promessas. É aquele que promete, ele dá o exemplo do noivo, né? Está aí no capítulo 14, ele dá o exemplo do noivo, aquele que vai lá para sua noiva, para sua gatinha, e ele faz uma promessa de que vai casar. Só que esse dia nunca chega, o dia do casamento não chega, passa-se, e o casamento não acontece, porque ele não é capaz de cumprir a promessa que ele fez lá atrás. Bom, o escritor relata que, então, aquele que faz promessa e não cumpre é muito perigoso, porque é uma pessoa que não se pode confiar. Não pode. Ele não tem palavra. Não tem palavra. Bom, ele relata ainda mais. Ele relata que a infidelidade é falta de caráter. Muito sério. Falta de caráter. Invade toda a área da pessoa, e essa pessoa, ela não vai ser, por exemplo, ele, que o pastor está falando, ele não vai ser só infiel com a namorada, ele vai ser infiel também com a mãe dele, porque ele não tem palavra. Então ele vai ser infiel também com a mãe dele, ele vai ser infiel com o professor dele, se ele faz faculdade, né, aqui mais ou menos pela idade, ele vai ser fiel com todos que vivem ao redor dele, inclusive na igreja dele.
com o líder dele, o pastor, com o liderado dele do grupo jovem. Ele vai ser infiel com a cantina, porque ele vai pegar para pagar na outra semana e ele não vai pagar. Então ele é um infiel em potência. Não dá para confiar. Mas aí o escritor, ele diz a respeito de quem promete e cumpre. E aí ele dá o exemplo dele mesmo. Ele diz que, acho que em 85, se eu não me engano, ele fala para a namorada, para a noiva: olha, nós vamos nos casar. E aí passa um determinado tempo, 5 anos. 5 anos, ele vai até a noiva, pede ela em casamento e cumpre. E aí ele relata no exemplo que ele acha muito bacana, aquele que fala e cumpre. Ele acha muito importante aquele que fala, promete e cumpre. Ele está dando um bom testemunho, não é? E aí na Bíblia eu peguei um exemplo muito bom que o Espírito Santo me falou na madrugada sobre Ruth. Não vou poder falar da história da Ruth, mas Ruth é uma história maravilhosa. Quero te aconselhar a ler, são só 4 capítulos. Leia o livro dela, porque vai falar muito, muito com você, como falou comigo. E Ruth, ela é uma moabita, adorava outros deuses, mas casa com o filho de Noemi. Só que o filho de Noemi morre. E aí ela dispensa Ruth junto com a outra. Noemi estava amarga, Noemi estava arrasada, ela queria voltar para a casa dela. E aí ela fala para as duas: olha, vocês estão liberadas, vão procurar outro para vocês casarem, até porque eu não tenho ninguém para remir vocês. E aí a outra chora, vai embora. Noemi também chora, mas diz: não, eu não vou, eu vou ficar com você. E aí depois você lê o versículo 4, 17 e 18, que é muito bacana, que ela fala: não, eu vou com você, se eu tiver que morrer, eu vou morrer com você, eu vou estar com você. E aí ela agarra na barra de Ruth e ela vai embora. E ela foi muito fiel a Ruth. Só que quando chega lá, Deus é fiel com aquele que é fiel para com ele. E chega lá, Ruth casa com Boaz, depois vocês leem a história. E Boaz é parente de Noemi, resgata, ela casa, tem um filho chamado Obed, e ela faz parte agora da genealogia de Jesus. De Jesus. Agora Ruth faz parte do povo de Deus. Olha que maravilha. Então Ruth, ela foi fiel. Então nós podemos falar que Ruth foi leal. Ruth foi leal ao compromisso que ela honrou com o esposo que morre, mas sem a sogra, já talvez idosa, e ela não quer deixar a sogra e ela acompanha a sogra. Então esse é um maravilhoso exemplo de fidelidade. Amém? Aí foi o tópico 14. E agora, no tópico 15, um líder que compete por promoção e reconhecimento. E aí o livro vai falar de... Acho que eu pulei. Não, pulei não. Ele vai falar de Adonias. Mas antes de eu falar um pouquinho de Adonias, eu vou ler aqui: o pastor que podia esperar. Eu vou falar um pouquinho desse pastor. O pastor, ele viu um irmão. Estou vendo aqui o João. Bom, João, eu estou pensando em levantar você como um pastor para aquela congregação. Sabe, você tem todas as características, ó. Vai ser um homem de Deus ali naquele lugar. O que esse irmão faz? Ele vai para o meio da igreja. Vamos falar que ele cria um motim. E aí ele vai, junta uns irmãos. E aí ele fala assim: olha, Felipe, quando o pastor, vou dar o nome para o pastor, quando o pastor João chegar, passar, você junta com a Maria, com a Joana, e com a Carla, e aí você vai falar para ele dos meus atributos. Você vai falar que eu sou bom, que eu sou maneiro. Ó, não esquece de falar que eu sou um homem de oração também. Ó, e fala também, não esquece que eu chego aqui 7 horas da manhã e eu só vou embora à noite. Ora essa, se o pastor já tinha sido, já foi orientado por Deus de que levantaria ele. Então ele ia entrar em oração
para que no dia da ordenação, eu até perguntei o pai do João, como que a ordenança aqui da Rara. E aí ele me contou, e eu me lembrei que nesse dia que houve a ordenança, o Augusto chegou em casa muito feliz, acho que ele ainda não era daqui. Ele falou: mãe, tu não sabe quem foi ordenado? Mãe, aquele meu amigo. Mãe, eu fiquei tão feliz. Aí ele contou do pastor Evani, que o pastor Evani tinha sido ordenado. E aí eu me lembrei como que é, porque o pastor também me falou no gabinete algo parecido. E hoje eu já até pude falar para algumas pessoas como que foi a visão do pastor geral, de como que foi a visão dele para ordenar o pastor Evani. E foi tudo de Deus, tudo correu maravilhosamente, e hoje nós estamos vendo através do quê? Dos frutos, não é? Vindo de orações, vindo de determinações e de obediência. Tudo que esse homem não foi, e o pastor, ele ficou muito decepcionado, e ali, na verdade, eu acredito que tenha sido até uma resposta de Deus para esse pastor, presidente, né, vamos falar assim, para que não houvesse a ordenação. Por quê? Porque se ele é ordenado, se ele vai para uma congregação, o que ia acontecer? Ele ia virar um pastor que manipula, né? Que manipula, que cria motim. Ele ia fazer uma igreja só para ele, e daqui a um tempo, o que ele estava fazendo? Como nós lemos em alguns tópicos lá de trás, ele ia trocar a placa da comunhão rara, vamos botar assim, ia colocar a placa dele, e pronto, ali estava uma igreja dele como? Totalmente rebelde. Totalmente rebelde. E é essa história aqui que o pastor está contando. E aí ele dá a história de Adonias. Adonias, ele estava muito preocupado com a posição dele, como esse pastor aqui. E aí Adonias, ele era filho de Davi. Depois, eu também aconselho vocês a lerem o primeiro Reis, só que o Reis todos. Que a história, assim, ela é muito maravilhosa, que traz muito confronto ao nosso coração e traz libertação também. Bom, e Adonias, ele simplesmente resolveu que ia ser rei, sendo que ele já sabia, já tinha uma conversa de Davi, de quem seria rei, era Salomão. E o que ele faz? Ele se aproveita que o rei Davi está acamado, e aí ele se rebela. Só que normalmente um rebelado, assim, um que se rebela em ação, ele nunca vai sozinho. Além dele ter chamado os 50 para participar junto com ele, conta a palavra, ele chama os que vão ficar na direita e que vão ficar na esquerda. E ele encontra com quem? Com Joabe. Joabe era um líder nato, ele era líder da cavalaria, líder do exército, do reinado de Davi. Ele tinha uma influência maravilhosa, se fosse totalmente para o bem, né? Mas não foi. Então, Adonias, ele foi um desleal total. E aí, Joabe, ele era líder, comandante do reinado de Davi. Joabe era assassino, vingativo, traiçoeiro e astuto, muito astuto. Joabe, ele era um desleal. E aí, o outro, direita e esquerda, Abiatar, ele era um sacerdote. Quem é que lembra quando o rei Davi ele estava fugindo, ele foi em um determinado lugar comer pão? Abiatar estava no governo de Davi. Abiatar poderia fazer a diferença agora no reino de Salomão. Mas Abiatar foi um desleal, e ele junto com Joabe se junta a Adonias. Só que o rei fica sabendo e o plano frustrou e eles morreram, como todos nós conhecemos a história. E o meu conselho é que você leia, porque você vai se maravilhar e vem libertação aí. Então, o livro ele traz esse tópico para mostrar para mim e para você sobre a lealdade e a deslealdade. O capítulo 5 ele está falando dos sinais da lealdade. Que nós venhamos aprender com esse exemplo, que nós venhamos desejar ser fiel
que nós venhamos desejar estar diante do Senhor em espírito e em verdade, que quando a palavra vier, quando o estudo tiver continuidade, vir como seta no nosso coração, para que quando for feito através do pastor Ivani, o ato de libertação, a oportunidade para eu e você nos libertarmos daquilo que fizemos lá atrás, ou daquilo que ainda fazemos de forma inconsciente, como ele fala aqui pra gente, como ele ensina pra gente, e aí nós vamos ganhar, e aí nós vamos ser libertos para libertar. E com a permissão agora do João, eu queria abrir um tópico do número 8, ainda do 5, irmãos, que me chamou muito a atenção e eu queria muito dividir com a igreja para encerrar. Até marquei aqui, para não ficar cansativo. No tópico 8 ele vai falar, foi dada uma aula maravilhosa sobre aqueles que são feridos. O líder que é ferido, que nunca se recuperaram das suas feridas. E eu estava lendo, e o Senhor me fez lembrar daquela cidade onde tinha bálsamo. Era cultivado o bálsamo. O bálsamo era uma planta para emplasto, de cura. E aí o Senhor me fez lembrar que a nossa igreja, ela é uma igreja de cura. Nós temos pastores muito fáceis de falar. Não tem altar, não tem cadeira ali para ele ficar. Está aqui no nosso meio. O pastor Wanda, eu falei com a Jéssica que, assim, no primeiro dia que eu vim só para espiar a terra. Mas quando eu vi esse homem falar, inclusive ele falou, se você não estiver satisfeito, pode ir embora. Oh, meu Deus, é que mesmo que eu vou ficar, tem verdade. Eu fiquei. Então, e quando eu soube também de histórias, de erros, mas que pessoas que não foram apontadas, mas que tiveram sim a oportunidade de se retratarem e de serem curados, e de terem pessoas que foram curadas e que hoje estão curando, isso é fruto de muita obediência, de muita oração, de muita dedicação. Isso é fruto de uma igreja leal. E aí, eu fiquei pensando nessas oportunidades. Nós temos a quinta só para cura. Nós temos, depois do culto, homens e mulheres aqui para orar. Nós temos irmãos capacitados para trazer ministrações maravilhosas. E algo que me chamou muito importante é uma cadeia, que ela não é só uma cadeia. Imagina uma cadeia de prisão. Ela é de ferro, né? E ela é assim. Mas essa cadeia, que é a falta do perdão, vamos supor que são barreiras e mais barreiras, uma porta, outra porta. E que você fica presa, e que se você não liberar esse perdão, você vai para o inferno. Você vai ser lançado aos verdugos. E quantos que pregam, e quantos que anunciam a palavra, e quantos que dão o dízimo, e quantos que riem, brincam, e quantos que, falam muito bacana, pregam até muito bem, mas está com o coração arraigado com essa tal falta de perdão. E aí o escritor ele diz assim, um tipo que se recupera, estava falando daqueles que estão feridos, daqueles da vida da igreja. E aí ele fala assim, um tipo que se recupera da ofensa e segue adiante com a sua vida. E o outro que parece armazenar alguma coisa feita de perdão, falta de perdão. E a palavra diz lá em Mateus 18, eu digo para você ler também a partir do 21, se eu não me engano, que vai dizer sobre isso, irmãos. Ele vai dizer de um rei, que ele tinha um servo, e esse servo, eu vou falar em dinheiro para a gente entender melhor. Esse servo devia R$1.000 para o rei. E aí o rei foi cobrar a dívida, mas ele não tinha, ele era muito pobre, né, para o valor que ele devia. E o que ele faz? Ele suplica para esse rei, ele pede misericórdia para esse rei. Por favor, me ajuda, eu não tenho como pagar, eu tenho, vamos botar aí, que eu tenho um monte de filhos, eu não tenho condições. E aí esse rei, muito generoso, libera essa dívida. E o servo conta a palavra que vai embora muito feliz. E quando ele chega mais adiante, ele encontra um conservo.
que estava devendo um determinado valor, vamos falar R$ 200. E aí ele vai cobrar essa dívida. E aí o conservo diz: eu não tenho. E o que ele faz? Não perdoou. Não perdoou a dívida. E é essa mensagem que eu quero deixar para você: perdoa. Perdoa. Hoje, numa ministração, uma das maiores prisões que a gente vê é a falta do perdão. Um certo feito, participando de um evento, de algo, e uma jovem estava se contorcendo, só foi liberta ali naquele momento, quando foi chamada a essa importância de perdoar. Eu abri um parênteses para falar sobre isso, pastor Edson. E se o Espírito Santo de Deus tocou-me para que eu falasse sobre o perdão, então é porque nós precisamos ouvir do perdão. Então nós precisamos ser confrontados, porque nós precisamos perdoar, porque nós precisamos estar livre. Nós precisamos estar sem amordaça, sem cadeado, sem corrente. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Pai. Nós precisamos falar e viver, nós precisamos perdoar e amar, nós precisamos perdoar, liberar, perdoar. Quantas vezes mais? Perguntou Pedro, e o Senhor diz: é muito mais que 7, é muito mais, Pedro, é muito mais. Perdoa. E não vamos ser hipócritas, porque nós oramos: Pai, me perdoa, Pai, me perdoa, mas o Pai só vai perdoar quando nós perdoarmos. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. João. Diácono João. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Você recebeu aí, irmãos? Eu recebi. É muito bom, né? Por mais que a gente esteja caminhando em tópicos, o Espírito Santo, ele tem liberdade de fazer a gente voltar e falar de determinado assunto, né? E que assunto? Glória a Deus, vivendo e aprendendo. É isso aí. É verdade. E que assunto, né? Perdão. 70 vezes 7. Para você ver a importância do perdão. Se a gente não libera para o nosso irmão, a gente não recebe de Deus o perdão. Olha a importância do perdão. Graças a Deus. Irmãos, agora nós vamos para o tópico 16. Falei com o pastor Edson, com a nossa pastora Andréia. O estudo hoje está muito rico nos conteúdos bíblicos. Dá para a gente se aprofundar muito hoje aqui nessa noite. Glória a Deus por isso. Se você puder, abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 21. O tópico 16 diz assim: uma pessoa que é um fator desconhecido. Aqui, nesse tópico, o autor ele traz o nosso entendimento quando os discípulos foram orar, né, a respeito de quem iria substituir Judas. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Eu não ouvi, li, nem vi nenhum relato do substituto de Judas. Só que a Bíblia tem resposta. O porquê dele ter substituído Judas. Porque tem gente que fala: caiu de paraquedas, que eu nunca vi esse homem citado no livro do Atos dos Apóstolos. E eu não vou perguntar aqui, mas se eu perguntar quem foi o substituto de Judas, talvez alguns irmãos não vão saber, porque realmente ele não é tão mencionado na Bíblia assim. Só que nesse versículo aqui a gente vai entender o porquê. Atos capítulo 1, versículo 21. Eu quero ler com os irmãos na mesma versão. Atos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22.
Tranquilo, vou ler aqui rapidinho. Atos 1, 21 diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aí o 23: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Eu não vou ficar preso a esse texto, mas a Bíblia diz que Matias ele foi o selecionado para substituir Judas. Só que no versículo 21, a gente entende o porquê da seleção dele. Tinha dois homens que andaram com Jesus, desde o seu batismo até a sua ressurreição, até o dia que ele foi tirado do meio dos seus discípulos. Então, por mais que Matias não tenha muita menção do seu nome no livro de Atos, a Bíblia deixa bem clara que ele foi um homem que andou com Jesus a todo momento do seu ministério. Entenda uma coisa aqui: nem todo mundo vai ser Pedro, nem todo mundo vai ser João, mas todos, o mais importante de tudo é que todos caminhem com o nosso Cristo. Aleluia. Por isso existe esses versículos que explicam certas coisas, porque nem todo mundo vai cantar igual a Lindaiá canta. Nem todo mundo vai subir no altar para cantar, gente. Nem todo mundo vai pregar igual Miqueias. Mas você vai fazer coisas que ninguém consegue fazer, como mandar uma mensagem para uma pessoa que o Dilson, meu Deus do céu, quando o Dilson manda uma mensagem para alguém: oi, meu lindo, saudade de você. Saudade de tu, hein, nego? Tem coisas no reino de Deus que é muito além do que a gente imagina. Não, porque o maior no reino de Deus é aquele que prega, não. Jesus vai dizer: o maior do reino de Deus é como uma criança. É a criança. O maior exemplo de crescimento, de grandeza no reino é a criança. Então, aqui nesse tópico está falando de uma pessoa desconhecida quando ela é colocada numa liderança. Como assim? Matias, ele, por mais que não tivesse o seu nome divulgado nos evangelhos, ele fazia coisas no secreto com Deus. E é aquilo, para o culto funcionar bem, cadê a galera da mídia? Tem que ter a galera da mídia. Para o microfone sair com um ótimo som, tem que ter o pessoal aí, ó, que mexe com a manutenção do templo, manutenção dos equipamentos. Então é uma coisa se encaixando na outra. Sendo que o perigo está quando a gente coloca coisas desconhecidas. Até isso é preocupante, porque dentro da igreja, dentro do reino de Deus, a gente tem que ter essa atenção. A pessoa pode chegar aqui na Rara amanhã, irmãos, pode ser o famoso fulano de tal, cantor tal, pastor tal. Eu acho isso muito bonito. Uma vez um rapaz, é um testemunho agora pessoal, um rapaz que eu conheço que ele... Qual é a gíria que fala quando o cara é top, Augusto, tocando o instrumento? Qual é a gíria? O cara é top, né? É brabo. O cara dominava dos instrumentos todinho. E eu vi que ele chegou aqui na Rara, ele sentou no canto dele. E eu lembrei que eu fui ministrar num lugar e ele estava tocando e toca muito bem. Sendo que no final ele até conversou: poxa, eu pensei que iriam me chamar para tocar bateria. Eu pensei que iriam deixar eu tocar no instrumento. Aí eu, com toda a educação, que a gente tem que ter isso, com toda a educação fui até ele: não, meu querido, é porque aqui a gente zela muito pelos irmãos que já passaram pela cura da alma, mas tem que explicar tudo isso com educação. Por mais que você seja uma bênção, aqui tem a nossa liturgia, né? A gente tem os nossos... Não é costume, não, a gente não pode dizer costume. A gente tem a nossa doutrina. A doutrina baseada na Bíblia. Não tem como a gente colocar uma pessoa para trabalhar. Irmão, vai que a pessoa chega aqui: não, eu sou bom
eu sei lidar com isso. Você nem sabe, de repente a pessoa matou ontem. De repente a pessoa nem liberou perdão e está aqui em cima do altar pregando sobre amor, mas só vive odiando os outros na vida. Não libera perdão para ninguém. Dentro da sua casa, desculpe, mas é como se fosse um demônio dentro do seu lar. Não obedece, é ignorante e depois quer que Deus salve a família. Deus não vai salvar. Jesus, ele tem poder para salvar todo mundo, sim ou não? Mas ele vai dizer: sejam minhas testemunhas. As pessoas vão ver Jesus através da gente. E glória a Deus, porque através de você muitas vidas já foram alcançadas. Glória a Deus. Então nós, por mais que falhos, tentando sempre buscar o arrependimento, a mudança de vida, a gente está exalando Jesus Cristo nesse lugar. E aonde nós passarmos, nós vamos exalar Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Tópico 17, se você está com um livro aí. Um líder que nunca foi criticado. Irmão, isso aqui é forte. A crítica é uma coisa um pouco complicada. Hoje mesmo aconteceu uma situação, e eu, ainda mais que eu trabalho com comércio, e é difícil lidar com o ser humano, né? Pastor, pastor, é muito difícil lidar com o ser humano. Muito difícil. Mais ou menos vou falar o que aconteceu. Uma cliente pediu um produto, eu falei vai chegar, chegou, sendo que eu não marquei horário certo, falei que iria fazer a entrega, só que eu estava na minha loja. Olha só o que aconteceu. Aí eu ia mandar mensagem para ela hoje, para combinar o melhor horário para entregar amanhã. Antes de eu enviar a mensagem para ela, Dilson, ela me enviou, pior que o Dilson conhece a pessoa, mas não vou falar quem é. Ela me mandou um texto falando assim, olha só o que ela falou: querido, boa tarde, não quero mais. Aí eu, ok, boa tarde. Eu dei uma justificativa que a gente tem que dar, ainda mais que a gente trabalha com um público, com um cliente, tem que dar satisfação. É aquele ditado: o cliente sempre tem? Nem sempre, né? Eu mandei, olha só, eu não consegui fazer a entrega hoje ainda, porque estou na loja, mas eu iria fazer a entrega à noite depois do estudo, ou então no sábado, à noite. Mas se você não quer mais, não tem problema nenhum. Fui super educado com ela, expliquei. Ela me mandou um texto enorme. Meu irmão, eu não entendi nada, me ofendendo. Parece que foi algo de um maligno mesmo para me tirar da graça. Me ofendendo, falando um monte de coisa para mim. Eu falei só uma coisa: querida, amém. Não precisa ficar falando essas coisas não. Você acha que essa é a tua verdade? Ok. Por que eu estou falando isso? Porque esse tópico aqui fala de crítica, e a crítica é algo muito destrutivo se a gente não souber guardar o nosso coração. E eu ouvi uma pregação não. Eu ouvi numa conferência, o professor estava dizendo o seguinte: a ofensa só vai te destruir se você se deixar ser ofendido. É difícil. Mas imagina Jesus pregando, expulsando, e os misericórdia, os fariseus, só Jesus na causa. Os fariseus: esse homem é demoniado. Esse homem se assenta com pecador. Quem é esse homem para liberar perdão de pecados? Jesus, ele era perseguido, criticado 24 horas, e mesmo assim ele estava ali fazendo tudo que o Pai o vocacionou para fazer. Ou seja, não deixe a crítica destruir aquilo que você já construiu em Jesus Cristo. Glória a Deus. Não deixe. Porque é um sentimento que entra no nosso coração. É o sentimento de, eu vou falar, vou resolver. Não, nem tudo a gente tem que resolver com a nossa própria força. Tem coisa que a gente entrega para o Senhor, dá glória a Deus, remoendo por dentro. Mas você glorifica a Deus e fala: Senhor, eu libero perdão para fulano, né?
Olha só como está indo. Eu libero perdão para ciclano. Eu libero perdão, Pai. E eu libero perdão para mim mesmo, porque uma coisa que eu ouvi também, Miqueias, às vezes a gente fala muito sobre liberar perdão para quem nos feriu, mas a gente vive uma vida de carga pesada, nunca libera perdão para si. Fica se matando de coisas que Deus já perdoou lá no passado. E Satanás sopra no teu ouvido: você vai adorar na igreja? Você fez isso, isso, isso no ano tal, 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 tal. Irmão, que peso, que jugo, que fardo. Então Deus nos fala nessa noite: libere perdão, mas também libere perdão para si. Eu já te perdoei, eu já te perdoei. Eu estou deixando fluir, eu nem ia falar isso, mas glória a Deus. Uma pessoa que nunca tenha sido criticada é geralmente surpreendida quando seus superiores estão sob ataque. Ela pensa que deve haver alguma verdade nas críticas alinhadas contra eles. Ela realmente acha que se você fizer tudo certo, você nunca será criticado. Isso é um grande engano. Se você puder agora, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 17. E eu gostaria de quem achar primeiro, como na escola, vai levantar a mão. Olha tanto de gente, que maravilha, né? Quem achar primeiro, quiser também ler, levante sua mão. Mateus 18, versículo 17. Irmão Daniel. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considero como gentil e publicano. Mateus 18, 17? Acho que foi isso? É. Versão diferente, né? É mister que venham escândalos. Qual a versão dele? Qual é a tua versão? Ah, não, é Mateus, desculpa. Mateus 18, 7, perdão, irmão. Foi erro meu. Não me bate não, tá, irmão? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Gente, esse contexto aqui é muito profundo. Porque tem muita gente que fala só... E isso que gera heresia. Eu aprendi desde pequeno. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando alguém fala, ah, mas na Bíblia fala isso. Aí você fala, mas e o contexto? Texto sem contexto vira pretexto para heresia. Olha que Jesus está dizendo aqui. O escândalo aqui é afastar, é colocar longe. Aí ele fala, ai de vós se escandalizar uma criança. Olha só que Jesus fala no contexto. Porque era melhor pegar uma forca e se enforcar, porque estes tais são do reino de Deus. Ai de vós. Aí começa a falar do ai, sobre os escândalos. Aí ele fala, e é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos. Aí o autor vai dizer, os mais jovens ainda não foram criticados. Olha só, esse é um engano comum para líderes inexperientes. Um líder imaturo pode até juntar-se ao inimigo se sentir que este tem uma causa suficientemente forte. Irmão, isso aqui é muito perigoso. Porque, como foi falado pelo André aqui na introdução, existe um perigo quando a gente começa a se alinhar com a rebelião, com o rebelde. E aí entra no que nós estamos aprendendo desde o começo, sobre a deslealdade. Quando você se alinha a um desleal, você não vai se tornar, você já é um desleal. Porque automaticamente, quando você percebe que algo foge porque o Espírito Santo ele ministra no nosso coração, irmãos. Pode ter coisas que estão sendo pregadas, alguma pessoa pregar uma coisa que você na hora, direcionado pelo Espírito, você vai ter o discernimento. Opa, isso aí não está na Bíblia não. Uma pessoa apresentar outro... Paulo falou sobre isso. Uma pessoa que apresente outro evangelho a não ser o evangelho que já foi pregado é anátema. Foge disso. Se uma pessoa um dia chegar aqui, olha só,
O caminho é Paulo. Ele é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade. Irmão, está errado esse evangelho, está errada essa pregação. O dia que eu falar, irmão, o que vai te salvar é as suas obras. Eu estou pregando certo, irmão? Meu, tu tá afiado, hein, meu camarada? Vem pro meu lugar, vou sentar, fica aqui no meu lugar, pelo amor de Deus, o cara tá muito afiado. Isso que ele falou diz tudo. Pela graça sois salvos. Então, se alguém pregar, irmão, é pela obra. Antigamente, nos tempos antigos, a pessoa comprava o arrependimento. Não sei se você já leu sobre isso. Não vou falar a denominação, porque nós viemos de lá também. A pessoa tinha que pagar um preço para receber o perdão dos seus pecados. Coisa interessante. Aí Deus, ele usa homens e mulheres para trazer à luz a palavra de Deus. Aí vem Charles Spurgeon, vem Martim Lutero, e vem esses homens aí que sofreram perseguições para trazer à luz a palavra de Deus. E nós temos hoje acesso à Bíblia Sagrada. E glória a Deus por isso. Se você não tem, só você ir na Sal e Luz e comprar comigo. Glória a Deus. Propaganda, né? Meu Deus do céu. 18, tópico 18. Eu quero chegar no tópico 19, irmão. Oh, meu Deus do céu, coisa forte. Um líder que não diz amém ou sorri enquanto... Eita, Jesus. Um líder que não diz amém ou sorri enquanto você está pregando. Meu Deus do céu. Olha só, qualquer líder leal apreciará os sermões do seu pastor. Seu apoio ao pastor é demonstrado quando ele constantemente verbaliza sua anuência dizendo amém. Irmão, olha só. E aqui a gente pode trazer. O pastor Edson falou comigo, né? Domingo, qual foi o dia que eu preguei no último domingo, né? O senhor conversou comigo sobre isso. Porque tem momentos, irmãos, que o Daniel vai estar ministrando na graça. O azeite, parece que ele está suando azeite. Mas vai ter dias que ele pode ministrar e aquele silêncio. Mas ele vai estar na graça também. Aí a pessoa, ué, por que ele ministrou diferente? É porque o Espírito Santo, ele trata a gente, nos usa da maneira que ele quer. E tem culto que a gente prega mais brando. Só que olha que uma coisa interessante que o pastor Edson conversou comigo. Porque tem momentos da pregação, da ministração, que a gente olha nos olhares, a gente percebe os olhares. E a gente vê as pessoas conectadas com a gente. Não precisa nem dar glória a Deus, não é nada disso que eu estou falando, não. Mas você vê a pessoa em concordância. Isso, João, vai. Torcendo isso, João. Senhor, usa o João, usa o Augusto, usa o Daniel. A gente percebe que a igreja está queimando. Não precisa estar pulando, batendo a cabeça, não. A gente percebe nos olhares que a pessoa está conectada no ambiente. E olha o que ele está dizendo aqui. A pessoa, irmão, um líder leal, ele aprecia os sermões, aprecia as ministrações, não somente do pastor, mas do que está sendo ministrado, pregado aqui. Irmão, olha só, quando eu trabalhei na prefeitura, eu fiquei mais ou menos 5 anos na prefeitura. Aí primeiro eu entrei para trabalhar no térreo da prefeitura, aí atendia todo o público, todas as pessoas, classe alta, média, baixa, todas as pessoas. Aí eu fui selecionado, eu e mais um, para trabalhar diretamente no gabinete do prefeito, por causa do meu comportamento, da forma que eu tratava as pessoas. Eu fui diretamente trabalhar com o prefeito, no gabinete dele. Mas para eu ter acesso ao gabinete dele, na recepção dele, eu tive que fazer um curso básico, rápido, de alguns dias só. Curso de comunicação, verbalização, comunicação e comportamental. Uma das coisas que eu aprendi, na primeira aula, o professor falando, ele já pegou todo mundo ali, porque enquanto ele estava falando, uns estavam assim, outros estavam assim. Ele falou, a partir de hoje vocês não vão ficar mais assim, porque isso é uma linguagem, uma linguagem corpórea. Vocês estão dizendo, quando você cruza os braços, isso aí eu trouxe para hoje, no culto. Alguém está ministrando, aí olha, tem alguém assim, ó. Sabe o que significa isso aqui? Resistência.
Ele falou, pessoa com o braço cruzado numa reunião, no trabalho, em qualquer lugar, significa resistência. Ela é uma pessoa resistente ao que está sendo feito. Quando a pessoa fica assim, ela está dizendo, será que é mesmo? Está duvidando do que está sendo falado. E são pessoas que são profissionais na área, e falando isso, caramba, eu preciso... E até hoje, às vezes tem alguém conversando comigo, irmãos, às vezes é a inocência. Você coloca o braço aqui, eu lembro, eu vou, boto para trás, boto para baixo. Às vezes eu lembro, realmente, por mais que a pessoa não saiba, isso aqui já é uma verdade em mim, porque eu sei o que é. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus ele não vai trazer juízo a inocentes. Mas quando a gente sabe da luz, quando a palavra do Senhor vem a nós como luz, a gente já entende, irmãos, aí não tem desculpa, a gente já conhece a verdade. Então, quando eu descobri que eu precisava mudar essa forma que eu tinha, aí eu, meu Deus. E às vezes assim na igreja tu está pregando, eu falei que no último estudo que eu lecionei, que uma vez eu estava pregando, eu olhei para a pessoa estava assim, ó. Eu falei, que culto que a pessoa está, Jesus? A igreja na graça, adorando, e a pessoa lá atrás, lá, nem sei o que estava... Acho que eu tinha alguma coisa lá no teto que ela estava olhando tanto assim, mas não era nem o Fabinho, nem o Carlos da manutenção. Estava ali olhando, falei, que esse irmão está olhando tanto para cima? Será que está vendo anjo? Irmãos, olha só a importância da gente estar conectado. É o ambiente. E aqui está falando que isso pode atrapalhar. Isso prejudica no andamento do que está sendo feito. E aqui está dando um conselho, está dando uma palavra que a gente tem que entrar em concordância com o nosso pastor. O pastor está pregando, suando, rasgando, e a pessoa, meu Deus, já falou isso já 2 vezes. Meu Deus, irmão, olha só. Amém, assim seja, Senhor, usa o pastor Evani. Senhor, por mais que esteja confrontando o meu coração, mas usa o teu filho, usa a tua filha. Eu quero sair daqui com a tua palavra. É isso que a gente tem que estar ligado, irmãos. Conectados nele, conectados. Olha só, se você puder, abra a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Dentro desse mesmo tópico 18, tem um comentário aqui. Sem comentários por 2 anos. A Bíblia diz que Absalão não disse nem bem nem mal por 2 anos. Quem achar Jeremias 1, capítulo 1, versículo 8, já separa aí que você vai ler. Jeremias 1, 8. Absalão, irmãos, olha só, ele ficou calado, sem falar nem bem nem mal por 2 anos. Como você pode deixar de fazer qualquer comentário ou observação por 2 anos? Irmãos, ele estava ferido, como a Andréa disse aqui. Uma pessoa, um líder, porque ele era filho de rei, ele era príncipe. Quem é filho de rei é príncipe. Ele era um líder, pronto para talvez reinar em alguma região que seu pai pudesse colocar. Porque Davi, antes dele reinar em toda Jerusalém, ele reinou em Hebrom. Ele poderia muito bem chegar para o filho dele, Absalão, e falar, filho, eu quero que você tome conta disso aqui para o papai, tá? Que você é um líder. Sendo que a Bíblia diz que ele fica tão ferido com a situação que aconteceu, e eu já trouxe um estudo sobre isso, que foi uma ferida muito profunda, porque o próprio irmão abusou da irmã dele, e ele viu que o pai dele não fez nada. E existe o perigo de quando a gente não toma atitude quando o erro chega. Quando a gente fica postergando. Ah, fulano, não. É um assunto muito delicado de falar. Porque Aminon abusa da irmã dele. Aí Absalão, ele olha para o pai, que era o líder, e vê, poxa, meu pai não está fazendo nada, não estou tomando nenhuma atitude. A minha irmã, a filha dele foi abusada, ele não fala nada. Então Absalão, olha só o perigo, irmãos. E o diabo vai minando o coração dele. E 2 anos ele fica em silêncio. Irmãos, existe um perigo nas pessoas que ficam silenciosas. Pessoa que se comunicava muito e hoje em dia não quer mais contato. É um perigo. Esses dias eu coloquei um vídeo, foi ontem eu acho, um vídeo no meu WhatsApp, no status, de um jovem bonito, novo.
ele subiu um viaduto, eu vi o vídeo anterior, ele subiu o viaduto em silêncio, as pessoas passaram do lado dele, e de repente ele pula a barra que separava a parte do viaduto, a passarela da linha do trem, e ia se jogar. Só que na hora que ele ia se jogar, tinha servos de Deus ali que começaram a dizer: jovem, não faça isso, Jesus te ama, prova do amor dele. Prove do amor dele. Ou seja, ele ficou em silêncio. Talvez na sua casa ninguém percebeu, mas ele saiu de casa em silêncio, ninguém viu nada. Passou na rua por milhares de pessoas e ninguém viu nada. Por quê? Porque existe um perigo no silêncio. Se você vê o teu irmão muito calado, chama ele para perto e pergunta: tudo bem contigo, querido? Você quer ajuda? Quer que eu ore por você? Porque quando você vê alguém muito calado, muito ausente, muito distante, é porque alguma coisa está afetando ele, alguma coisa feriu ele no coração. E Absalão deixou isso minar a vida dele. Sendo que, olha só que o autor vai dizer que o silêncio de Absalão e a ausência de resposta ao seu irmão significavam muito. Significavam que assassinato estava por vir. Deus avisou Ezequiel, Jeremias, para não ficarem amedrontados pelas expressões faciais das pessoas, porque ele sabia que as expressões faciais significavam alguma coisa. Irmãos, a gente tem que perceber, não somente, poxa, o João está pregando, o Miquel está pregando, o Roger está pregando, alguém está falando, fazendo alguma coisa, você está vendo a pessoa se resistindo, sendo resistente ao que está sendo ministrado na igreja. A gente tem que ir até ela, procurar saber o que está acontecendo. Ver que a pessoa está desdenhando, não está fazendo questão. Poxa, a gente está sentindo falta de você. Não ficar criticando. Pô, fulano estava aqui, porque acontece muito isso na igreja. Pô, a pessoa estava aqui na igreja 24 horas por dia e agora sumiu. Ah, o diabo deve ter tomado o coração dele. Não, irmãos. Seja como Cristo. Se coloque na miséria do próximo. Eu estou ministrando isso, mas Deus está falando comigo profundamente aqui. Às vezes a gente fica, salvação individual, vou para a igreja, não estou nem aí para ninguém. Sair do culto, vou embora, pegar o carro. Irmão, que evangelho é esse? Jesus deixou a glória dele, veio para a terra para se colocar na miséria dos outros. Para pegar a prostituta e falar assim: filha, vai, não peques mais. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar na miséria do próximo. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Quem achou? Irmão Daniel, Gabriel também. Quem vai ler? Tem Fabinho. Oh, glória, assim que eu gosto. Todo mundo com a mão estendida. Jeremias 1, 8. Quem vai ler? Deixa ele ler, depois vai ser Fabinho. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Pode ler de novo. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Quem conhece o profeta Jeremias aqui, diga glória a Deus. Na teologia ele é conhecido como profeta chorão, porque ele chorava muito, irmão. Ele, quando pregava, a Bíblia diz que ninguém acreditava, dava crédito para o que ele pregava. Só que olha o que Deus vai falar para ele lá no primeiro capítulo do livro dele. Não temas diante deles, porque eu sou. Se Deus é contigo, irmão. Por que Deus estava falando isso? Porque ele sabia do que estava por vir no ministério de Jeremias. E o ministério de Jeremias era um ministério... Irmão, que ministério difícil. É um ministério que você ia cantar e não ia ter glória a Deus. Você ia pregar, mas não ia ter aleluia. Não ia ter conversão de alma. Imagina, pastor Edson, o senhor tem um ministério inteiro e não tem uma alma para o Senhor Jesus. Não tem uma pessoa arrependida. Já pensou nisso? E a pregação dele era: gente, Deus está mandando dizer que Ele nos entregou a Nabucodonosor. Vamos nos colocar como prisioneiros debaixo da autoridade desse homem, porque Deus enviou esse homem para pegar a gente mesmo, para levar cativo. Aí o povo: que profeta é esse? Porque o povo está acostumado com: levanta a sua mão e recebe a chave da vitória. É errado? Não é errado, irmão.
a gente vai comer o melhor dessa terra. E eu profetizo na sua vida, você e a sua casa vai comer o melhor dessa terra. Só que a gente, glória a Deus que aqui não tem isso, mas infelizmente tem pessoas que se deixam levar por isso. Não, Deus só está com ele. Quer ver um exemplo? Davi estava lá sentado no trono dele, aí vem o profeta Natan e começa a falar. Um homem tinha muitas ovelhas, tinha um rebanho farto, lindo. Aí olhou para o outro homem que só tinha uma ovelhinha, pegou a ovelha daquele homem. E aí, rei, e aí, Davi, o que esse homem merece? Aí ele fala com ele, irmão, eu imagino a cena, ele levantando com toda a autoridade, falando: esse homem merece a morte. Por quê? Porque quando é pesado, quando é um castigo, quando é uma espada, não serve para mim, é para os outros. Irmão, me desculpe, mas eu tenho que falar isso. Às vezes, o ministro está pregando uma exortação, aí tem gente na igreja falando assim: é isso aí, Jesus, fala mesmo. Sabe o que isso significa? Que você não está pegando a palavra para você, você acha que a palavra é para os outros, mas não é para você. É isso aí, Jeová, pega ele. Que isso, irmão? Parece que Deus é fofoqueiro, né? Tá falando, ó, fala para fulano isso. Irmão, se tu tá na igreja, Deus tá falando com todo mundo, tá pegando todo mundo. Não, desculpe se você faz isso, irmão. Já não estou falando que você tem que parar, mas que o Espírito Santo nos direciona a fazer o que é certo. Porque às vezes quando a espada corta, não, tem que cortar na vida do Daniel, na minha não. Aí quando é bênção, lembra de Amã? Ministraram sobre isso aqui, não lembro se foi pastor Edson, não lembro se foi a Débora. Alguém ministrou sobre Amã, sobre Mardoqueu, sobre Esther. Foi o senhor, não foi? Aí o rei chega para a mãe e fala: olha, Amã, eu estou querendo honrar. Estou querendo honrar um homem. Olha só. Quando é coisa boa, não, é para mim, manda Jesus. Aí Amã: é, rei, o senhor está querendo honrar? É, eu vou honrar, vou colocar anel, vou colocar num cavalo, mandar puxar o cavalo na cidade. Aí ele: é para mim. Se é benção, é para mim. Aí, rei, faz isso, faz aquilo. Ó, bota a multidão na rua, todo mundo, começa a ovacionar. Esse é o homem que o rei se agrada. E ele não sabia que ele estava dando uma dica para ele honrar o homem que ele tinha ódio, que era Mardoqueu. Aí o rei falou assim: Amã, você acha isso legal? Então tudo isso que você falou para mim, faça com Mardoqueu. Meu Deus do céu. Um homem desleal que depois tentou se levantar contra o rei e morreu. Ou seja, quando é bênção, oh Jesus, glorificado é o teu nome. Fala até em mistério. Marcha com varão e tudo. Mas quando é exortação, fala papai. A Márcia, é legal que a Márcia fala: eu pego essa palavra, eu pego, pega também. Isso é bom, a gente tem que pegar a palavra. Aí você vê quando a pessoa cria uma resistência, quando a palavra está sendo uma palavra de confronto, é para dar glória a Deus, irmão. Está doendo, dá glória a Deus doendo. Assim mesmo que fica gostoso. É pancada e glória a Deus. E é isso. É aquilo que a gente está sempre sendo ministrado. O Pai só castiga quem? O Pai só castiga quem? Quem Ele ama. Se você às vezes, Senhor, por que está apertando nessa área da minha vida? Porque Ele te ama muito e vai te fazer crescer nessa área. Senhor, na minha família, no meu ministério, na minha vida profissional, está doendo, está amargo. O Senhor vai fazer ficar doce. Ele vai te fazer crescer nessa área. Esses dias o Roger estava conversando comigo também. E como é bom a gente conversar, irmãos, um com o outro. Às vezes a gente não tem aquela disponibilidade de estar sempre junto, é difícil, é para a gente que trabalha tudo isso. Mas sempre que a gente puder, a gente tem que conversar. O Roger falou: pô, João, aconteceu umas situações essa semana na minha vida, isso, mas pô, glória a Deus, estou aqui, estou em paz, não estava atribulado pelo que ele me contou, irmão. De repente até eu ficaria atribulado. Mas ele, pô, ele sorrindo, conversando comigo. Olha o Dilson rindo da cara dele. Ele contando alegre, eu falei: caramba! E você vê a paz, isso, irmão, isso
vai contaminar para o bem. Porque às vezes ele só quer falar desgraça. Pô, isso aí na minha vida é isso. Mas não, ele liberou uma alegria. Em meio à dificuldade, caramba, o cara está glorificando a Deus na luta, na prova. Né, Débora? Alguém quer falar alguma coisa? Olha só, fala, pastor, pode falar no microfone. Eu acho muito lindo alguns versículos da Bíblia. Eu acho tão lindo que eu chego a memorizar, né? Então, Paulo, para mim, ele foi fantástico. E um dos versículos que eu amo muito é quando Paulo disse em Filipenses 4,13. Todos falam Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas os versículos que precedem esse versículo é: aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância, tanto na abundância quanto na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então o cristão, ele não é feliz somente na abundância. Você prova que você vive feliz é quando vem os momentos difíceis e você não se esmorece. Você não abandona a sua fé. Você não blasfema do Senhor. Porque é muito fácil glorificar quando está tudo bem. Agora eu quero ver como Jó nas cinzas adorar. E Deus, ele nos chama a essa dimensão espiritual. O Senhor, ele quer ser adorado por nós independente da circunstância. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a Deus pelo pastor Ézio, pela palavra que ele trouxe. Adorar a Deus em meio à dificuldade. Paulo falando isso, irmãos. É difícil falar sobre Paulo, pregar sobre Paulo, porque a renúncia que esse homem viveu foi muito grande. As perdas que ele teve. A gente não sabe o que é o espinho na carne dele, mas teologicamente dizendo, ele perdeu coisas na sua vida. Perdeu muitas coisas. Sendo que ele vai e diz: posso todas as coisas. Porque quando eu fiquei lá embaixo, eu soube me refazer. E é uma coisa interessante a gente se refazer no meio do caos. É muito complicado, irmãos, porque é assim. A gente pode também dizer que na bonança muitos conseguem adorar, porém também muitos não conseguem adorar na bonança. Porque muitos, quando estão na bonança, somem e nem lembram mais de Deus. Isso, então o que o pastor Edson falou é muito interessante, porque tanto na dificuldade quanto na bonança, a gente sabe quem nós somos e nós vamos adorar Ele independente de tudo. Porque, irmãos, é aquilo. Quando está bem, a gente fala: poxa, vou dar uma oradinha. Aí dá aquela orada com a perna na cama, quase levantando o joelho, querendo subir também, não consegue orar. Senhor, em nome de... dormiu. Aí quando vê no outro dia, caramba, a oração foi tão forte que eu nem lembro o que eu falei. Só lembro do despertador tocando na cara. Meu Deus, eu estava orando, o que aconteceu? 5 da manhã. Aí levanta para o trabalho e vai. E aquela correria da vida. E Deus abençoando e você não consegue adorar. Aí às vezes a gente só consegue adorar na dor. Busca Deus na dor. Quando o calo aperta. E a gente tem que ser adorador independente da situação. E Jó, ele deixou bem claro que ele tanto adorava na bonança, que o diabo falou: ele só te adora porque está tudo bem, porque está cercado de coisa boa. Toca na finança dele. Ah, diabo miserável. Toca na saúde dele. Toca na sua família para tu ver se ele não vai te blasfemar. Aí Deus, vai lá, toca em tudo, mas não toca na vida dele não. Aí Deus, meu irmão, Deus permite. Aí toca. Irmãos, eu imagino o homem. Olha o detalhe que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a enfermidade que ele tinha era tão cruel, pastor Ivani, que entrava bichos e saíam bichos de dentro do corpo dele. Larvas, aqueles bichinhos que eu vejo esses vídeos, eu fico nervoso, não consigo nem ver. A Bíblia diz que tinha buracos na carne dele. Ele se coçava com um caco de telha
no meio das cinzas, a Bíblia diz que pessoas a 1 quilômetro de distância sentiam o cheiro de Jó. Como se fosse daqui mais ou menos até o Colégio Miguel Calmon, é 1 quilômetro, é isso, né? Mais ou menos isso. O cara estava lá e sentiu o cheiro dele daqui, porque estava tão podre a carne dele. Aí o camarada, no meio dessa situação toda, ele levanta a mão e fala: eu sei que o meu Redentor vive. Gente, eu falo isso, mas Deus pegando meu coração e me apertando, porque, irmão, a gente está muito longe. Eu queria ser só 10% do que Jó era, irmão. Porque às vezes vem uma situaçãozinha, a gente já quer blasfemar, já olha para o céu, aí nem vem na igreja, irmão, nem consegue cultuar. Aí trata todo mundo mal, trata pastor, todo mundo mal, né? Como que se fala? A gente traz os problemas da vida e desconta nas pessoas que não tem nada a ver. Até Deus a gente desconta. Já aconteceu comigo já, de ter feito isso. Mas Jó, no meio dessa situação, ele adorou, irmãos. Ele fala: nu vim do ventre da minha mãe terra e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é bendito, independente da sua situação. Ele é bendito. Ele é bendito se o Covid vier. Ele é bendito se a morte chegar. Ele é bendito se a bonança chegar, se a porta de emprego abrir. Ele é bendito, aleluia. Ele é bendito. Vamos para o tópico 19. Uma pessoa que não faz anotações quando você está pregando. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Se você achar, levanta a sua mão abençoada, que o nosso irmão vai levar o microfone até você. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Roger, achou? Fabinho estava na fila. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pegou aí? Eis que faço novas todas. Então escreve. Olha só, irmão, se alguém me ver um dia na pregação, alguém pregando, mexendo no celular, pode ter certeza de uma coisa: eu estou anotando coisas que Deus está revelando. Porque, irmãos, tem coisas que estão sendo ministradas para nós, como o Fabinho leu, Apocalipse 21, 5. Eis que faço coisas novas, eis que faço todas as coisas novas. Então escreva. Ou seja, estou fazendo algo novo. E você está ali. Aí ministra: eu quero viver. E a pessoa, o novo está passando aqui, está pegando. E a pessoa está ali, vivendo o velho, deixando o novo passar. E aquela casca velha você vai vivendo aquela religião, aquele ativismo religioso. Aí você não consegue experimentar o novo. Aí Deus ele chama a atenção de João: olha, escreve. Isso aqui é novo que eu estou te dando, filho. Pega isso aí, pega essa senha, pega essa palavra, filho. Escreve aí, guarda. Irmão, a gente tem que estar atento sobre isso. Eu vou bater nessa tecla porque essa aula está falando muito sobre isso. Vou bater nessa tecla. A gente tem que se aperfeiçoar quando algo está sendo ministrado no nosso coração, nesse lugar, gente. Se você vê que, por mais que não esteja fluindo do jeito que você acha que tem que fluir, irmão, começa, não sei, se ninguém está dando glória a Deus, você fala: Senhor, usa teu filho, glória a Deus e aleluia. Porque incendeia. Se uma pessoa começa a pegar fogo aqui, começa a incendiar o pastor Edson, pega o Fabinho, vai pegando. A gente é como se fosse uma palha no meio de um fogaréu. Pegou ali, vai começar a incendiar. Já viu? Quando o convite da graça é feito, as pessoas ficam resistentes. É quando um toma atitude e vem um monte. Não é isso? Quando um toma atitude de: não, eu vou lá na frente, vou romper esse gigante, eu vou romper essa barreira. Tomou atitude, aí a pessoa: um foi, então eu vou também. Ou seja, a nossa atitude atrai. Assim como a nossa atitude errada atrai, nossas atitudes boas atraem também. Se você vê, nossa, ninguém ali, nossa, cadê as irmãs, cadê os irmãos para ajudarem aqui na obra do Senhor? Aí uma irmã levanta: poxa, não tem um café, vou ali fazer um café. A outra irmã: a irmã está indo lá fazer café, vou lá ajudar ela, vou perguntar se ela quer ajuda.
E só tem um obreiro, vou perguntar... Não, vou perguntar ao Geraldo. Geraldo, tá precisando de alguém aí? A nossa atitude vai atraindo. Você vai se colocando na brecha e Deus vai pegando outras pessoas, é isso. Quando algo está sendo ministrado, algo novo, irmãos, eu acho que o nosso culto vai melhorar cada dia mais quando a gente entender isso aqui. A gente tem que estar conectado. Eu já vi isso aqui, eu já passei por isso, a gente está aqui na luta. Porque quando alguém está ministrando, irmãos, só Deus sabe a batalha espiritual que a gente passa também, quem está ministrando louvor. Porque às vezes Deus está querendo quebrar cadeias e existe um peso espiritual. Eu ouvi uma vez de um ancião pregando sobre isso, que a gente não tem dimensão quando algo novo está acontecendo no mundo espiritual, a batalha angelical que existe entre demônios e anjos. A gente não tem dimensão do que acontece no mundo espiritual quando algo novo está sendo liberado pelo Senhor. Aí às vezes a gente é a própria resistência. Não gosto de fulano pregando, então não estou nem aí, não vou nem orar por ele. Ah, fulano que vai cantar? Só ia adorar se fosse a Lindaiá. Se não é a Lindaiá, não vou adorar não. Se não é o Miquel, o João, o pastor Evandro pregando, o Daniel pregando, não vou adorar, porque eu não gosto do fulano. Tinha que ser ele se pregando domingo. Irmão, dá glória a Deus. Você está vendo que existe um peso? Aleluia! Por mais que não seja o momento de dar aleluia, dá aleluia. Dá glória a Deus, porque olha para o olho da pessoa e fala, continue. Que o pastor Edson falou para mim, João, enquanto você pregava eu via que existia um peso. O Senhor falou isso comigo, existia um peso. E toda vez que eu olhava o pastor Edson, ele me dava inspiração para continuar pregando com autoridade. Tinha momentos da pregação que eu ficava um pouco, caramba, Senhor, e eu olhava para ele e ele, isso João, eu via no olhar dele, isso João, vai. E a gente consegue entrar na dimensão espiritual. Por quê? Porque a pessoa está conectada, está sentindo, Senhor, existe uma resistência, será que há algo na vida do João? Vou orar por ele, comece a orar. Comece a levantar uma voz de libertação, uma voz autoridade, de profética, e você vai ver que Deus vai fazer algo novo, vai acontecer algo que está travado às vezes no mundo espiritual. Quem lembra daquela passagem de Daniel? Daniel fez aquele jejum de 21 dias, se separou, se consagrou, orou, levantou a sua oração, e a resposta não chegou. Olha só, irmão, e Daniel, hein? A Bíblia fala que não teve um homem parecido com ele, de tão entendimento que ele tinha, a unção que ele tinha no seu coração. Irmãos, ele orando, entregando a Deus, príncipe da Pérsia, que são demônios, travaram o anjo Gabriel. Travaram o anjo Gabriel para não liberar a resposta. Deus permitiu. Sendo que, olha só, como existe uma guerra no mundo espiritual. E Deus depois ele vai falar, vai deixar bem claro, filho, desde a primeira vez que você orou, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi recebida, aleluia. Foi recebido, pastor Edson, o microfone vai falar, né? Eu falei para o diácono João que eu não queria falar hoje, não foi? Tem que falar. Mas vai fluindo, se deixar, a gente dá aula no lugar do diácono. É muito sério isso que ele está falando. Eu já contei para alguns irmãos aqui. Há uma batalha espiritual muito grande no reino espiritual. Eu estava no monte orando, irmãos, 2 minutos. Eu nunca fiz isso antes e comecei a orar pelos contatos do meu WhatsApp no monte sozinho. Aí quando chegou no colega meu, o Espírito me impulsionou para orar por ele. Então eu fiz uma oração e mandei o áudio para ele. Soltei o áudio e enviei a minha oração para ele. E o segundo áudio foi falando por que eu tinha orado por ele. Para minha surpresa, eu fui ouvir o áudio e a minha voz simplesmente não saía, era a voz de Satanás. E eu me arrepiei todo e repreendi as forças das trevas que pairou sobre aquele lugar. Quando eu fui ouvir o segundo áudio, estava límpido, eu ouvi a minha voz. Do primeiro áudio, do início ao fim da minha oração, não saía a minha voz, era um monstro rugindo. Então isso serviu de experiência só para corroborar com aquilo que o diácono está falando. O reino espiritual ele é sério e o diabo está aí nas regiões celestiais para lutar contra tudo que se chama Deus. Amém. Fica essa experiência para nossas vidas, tá? E para você também, para você tomar conhecimento.
Glória a Deus por isso. Irmão, é muito sério. Olha só, o pastor Edson mandou um áudio para você ver, né? Uma coisa que você olha, pô, WhatsApp é uma ferramenta fortíssima para Deus trabalhar também, irmão. Misericórdia. É uma ferramenta que Deus usa, irmãos. Uns usam para coisas erradas, mas Deus também ele usa para fazer a sua vontade, alcançar, salvar. Irmão, olha só, o pastor Edson estava com o coração voltado a liberar uma palavra sobre alguém que ele conhecia no WhatsApp. E mesmo assim teve uma batalha espiritual no celular, gente. Meu Deus do céu. Aí às vezes a gente acha, não, o diabo não entra aqui não. O quê? A Bíblia fala que quando os filhos de Deus se apresentaram, lá em Jó, se apresentaram diante de Deus, o diabo se filtrou ali também. É claro, como o Spurgeon diz, ele é um cão furioso, uma coleira. Ele só vai até onde Deus permite. Ele até tenta te atacar, mas ele só vai até onde Deus permite. Sendo que a gente tem que entender que o mundo espiritual ele é real, ele existe. Ele existe. E eu fico, Senhor, e às vezes a gente está aqui no estudo bíblico, a gente não sabe o que está acontecendo aqui no âmbito espiritual. As batalhas espirituais estão acontecendo aqui, em prol da sua vida, demônios tentando destruir a nossa casa, a nossa família, mas os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor, batalhando as batalhas que a gente não pode pelejar. Tem guerras que a gente não pode entrar, irmão. Tem guerra que é anjos que Deus envia para pelejar. Igual Daniel, né? Daniel estava ali, nada da resposta, 21 dias jejuando, 21 dias ali em oração. Aí Gabriel ali preso, os demônios prendem Gabriel. Aí Deus vai e manda o arcanjo. Arcanjo, vai lá. Podia fazer um filme, né? Lá de Steven Spielberg. Imagina fazendo um filme disso. Miguel, igual a Marvel, né? Manda Homem de Ferro. Miguel, destrona todo mundo, pega todo mundo, mete a espada nos demônios. Imagina Miguel, irmão, descendo, pegando os demônios todinho, soltou Gabriel. Gabriel chega com a mensagem pro profeta: profeta, pode ficar tranquilo que a mensagem chegou até o céu. E Deus já trouxe a resposta para a sua vida. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos orar um pelos outros, né, a tempo e fora de tempo. E às vezes a gente percebe determinadas coisas dentro do santuário, na hora do culto, quando começa a ser travado, o ministro quer trazer a palavra, mas a gente percebe que está sendo alguma coisa travada. É nesse momento que você fez um comentário, que às vezes, poxa, é fulano que vai cantar, é Betano que vai pregar. Caraca, não gosto da pregação dele. É nessa hora que nós devemos ver o contrário, porque nessa hora você está sendo usado. E a tua negatividade, você é usado para travar o irmão que vai trazer a palavra. Então você tem que discernir isso nesse momento. E repreender e passar a orar pelo aquele irmão. Vira nessa hora o intercessor, se torna um intercessor. Porque nós todos somos intercessores. Você não precisa ter o título. É que eu falo, não procura o título. Você tem que fazer a obra como ela tem que ser feita. E discernir quando o diabo está realmente agindo. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Ele falou uma coisa interessantíssima. Ontem eu preguei numa igreja que Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu falei sobre isso. Eu vi uma experiência, eu até não sei se eu compartilhei, mas eu vi uma experiência. Um rapaz, ele pegou 3 copos com arroz, colocou diante dele mesmo, colocou, não lembro se foi um azeite dentro de cada copo com arroz. Os 3 copos estavam com o mesmo arroz, mesma validade. E em cada copo ele falava uma coisa. Em um copo ele começava a falar palavras boas de incentivo, palavras de fé, de ânimo. Nos outros copos ele amaldiçoava, falava coisas ruins, desejava coisas ruins, energia ruim. Passaram-se 5 dias. O copo que recebeu palavras de força, de vigor, estava ali o arroz cheirando bem. E nos outros copos estava apodrecido.
e ele era um psicólogo. E ele falou o poder da palavra. Irmãos, a gente não precisa fazer faculdade para saber disso, está na Bíblia. A Bíblia diz que a nossa palavra tem. Aí você às vezes não precisa nem falar, só de você pensar como ele disse, a energia. E fulano que vai ministrar. Ah, Jesus. Irmão, tua energia já entrou no mundo espiritual. A energia ruim, negativa já... Irmão, se isso pode acontecer isso, mas se acontecer isso no seu coração, na hora, no mesmo momento, repreenda no nome de Jesus. Senhor, eu repreendo, o Senhor vai usar fulano. O Senhor vai usar ela, o Senhor vai usar, eu repreendo esse sentimento. Porque a gente não pode também dizer que, irmão, isso não pode... Irmão, pode acontecer sim, porque nós somos sujeitos. E se isso acontecer, no nome de Jesus a gente vai repreender. Senhor, eu repreendo esse sentimento, eu repreendo isso. Vai acontecer tudo que o Senhor quer nesse lugar, vai fluir. Irmão, por isso que eu falei, essa aula muito rica, muito boa. Porque mexe com o nosso culto. E às vezes, irmão, o teu culto vai ficar um pouco travado. Por quê? Porque você veio para cá cheio de problema, cheio de tribulação. Eu não estou te julgando por isso não. Mas mesmo assim, no seu cantinho, por mais que você não... Como que é? Não queime. Por mais que você não queime, como é falado aqui, vamos queimar. Por mais que você não queime, no teu cantinho você, Senhor, o Senhor conhece meu coração, não estou muito bem. Mas mesmo assim, fala comigo, usa teu filho, usa tua filha. Irmão, eu acredito que cadeias caem na mesma hora. Porque você tem oportunidade de ficar calado, tem oportunidade de blasfemar, tem oportunidade de desejar o mal. Você fica, Senhor, usa, eu quero te ouvir, através dele e dela. Glória a Deus por isso. Alguém quer falar? Lindaiá. Graça e paz, gente. Boa noite. Eu vou contar uma experiência que a minha mãe contou pra mim. O pai do meu avô, homem de Deus, né, que já está falecido, ele, usado por Deus e tal, aconteceu que uma mãe, né, mãe espírita, né, ela queria sair daquela situação, né, de servir aqueles deuses e servir a Jesus, né. E ela pediu o pai do meu avô para orar por ela, para tirar aquelas imagens todas de lá. E ele pediu a confirmação a Deus se era para ele realmente ir. E sabe como é que é, né? A pessoa vendo que Deus está usando muito, ele pensou que Deus falou para ele não ir. E ele mesmo assim foi, entendeu? E o que aconteceu? Ele destruiu todas aquelas imagens lá, orou pela irmã. No outro dia que se passou, o pai do meu avô, ele virou a cabeça. Ele queria suicidar. O espírito de suicídio entrou nele. Ele queria se jogar, porque onde meu avô morava, tinha uma linha do trem. Ele queria se jogar ali. Então a esposa do meu avô, né, ela trancava as portas, né, para ele não sair, porque ele queria fazer isso, né, o espírito, né. O que aconteceu? Minha tia, um belo dia, antes de dormir, esqueceu a porta, de fechar a porta. Nisso que ela dormiu e ele estava do lado. Quando ela abriu os olhos, ele não estava mais. O que aconteceu? Uma pessoa passando na rua viu a cena, que simplesmente ele entrou na linha do trem, deitou-se e botou a cabeça na linha do trem. E o trem passou. Nisso que ele passou, jogou a cabeça, o corpo longe. E tipo assim, é um exemplo de quê? Às vezes, se o Senhor falou que não, é não. E se o Senhor falou, vai que eu te garanto, a gente vai porque o Senhor garante. Verdade, meu Deus, você pode aplaudir o Senhor? Pesado, hein? Pesado, bem pesado isso aí. Muito pesado. É até complicado de comentar, muito pesado. Mas é isso que a Linda falou no final. Quando ele manda, ele envia, ele garante. Quando ele fala não, é não. E às vezes a gente teima. E, meu Deus, que difícil. Muito difícil. Mas vamos lá. Tópico 20. Isso aqui também é muito forte. Vai mexer
com a nossa estrutura, uma pessoa que não é fiel no trabalho de outra pessoa. Lucas capítulo 16, rapidamente, nós já vamos estar nos aproximando do término. Lucas 16, versículo 12, um versículo muito conhecido. Se você achar, com a sua voz bonita, Rian. Eu gosto desse jovem, meu Deus do céu. Dá um sorriso aí, Rian, com a máscara mesmo. Olha só, pregador do evangelho, vai lá. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Tremendo, hein? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, a gente... Caramba, meu Deus, eu nem ia falar isso, mas vou falar. Já aconteceu de eu ver a pessoa, não estou falando que foi aqui não, foi em outro lugar. A pessoa chegou no culto, como se fosse um advogado, cruzou o braço, ficou ali o culto inteiro, mas quando o microfone caiu na mão dele, parece que deram um choque nele. O Espírito Santo só pegou ele quando ele estava com o microfone na mão. O culto inteiro ele ficou com a cara emburrada, braço cruzado, mas quando o microfone chegou na mão dele, parece que o culto começou. Aqui está falando o quê? A pessoa só é fiel quando é ela. Quando a outra pessoa está fazendo, é igual com um exemplo. Eu sou líder de determinado departamento da igreja. Aí as crianças, a líder das crianças chega aqui, gente, dia tal, a gente convoca toda a igreja, para estar festejando junto com as crianças um determinado evento. Aí eu, um exemplo, sou líder. Eu vou me preocupar com o meu departamento. Vou me preocupar só com os gansos, vou me preocupar só com o PG, vou me preocupar só com os jovens. Departamento dele, ó, é com ele e Deus. Irmão, se eu não sou fiel à liderança do Dilson, eu não vou ser fiel a Deus, não vou ser fiel ao pastor, não vou ser fiel nem a mim mesmo. Uma coisa que foi falada aqui pela nossa pastora André na introdução, sobre infidelidade. Uma coisa, isso é muito interessante. Eu estava vendo, eu não lembro se é... Olha só, vou dar um exemplo para a gente ver. Eu não sei se é na máfia inglesa ou numa máfia francesa, não lembro. Só poderia fazer parte dessa máfia de homens poderosos de determinado país quem era fiel à sua esposa, porque eles tinham um lema: se a pessoa não é fiel à mulher que deita toda noite com ele na cama, ele não vai ser fiel ao líder dele. Irmão, se eu não sou fiel à minha família, minha mãe e meu pai, não adianta que eu não vou ser fiel na igreja. Não vou ser fiel, eu vou roubar na tesouraria, eu vou roubar quando tiver oferta, vou meter a mão. Vai, irmãos, se você rouba no teu trabalho, pode ter certeza, vai achar uma oportunidade de roubar dentro de casa. Vai roubar sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz que o infiel, ele é infiel e ponto final. O rebelde é rebelde, ponto final. Só se ele se deixar se aperfeiçoar, ser justificado pelo Senhor e ser regenerado, aí sim ele vai deixar a velha natureza e vai ser uma nova criatura. Mas quando a pessoa está decidida a ser uma coisa errada, irmão, não adianta. Eu vou colocar fulano na liderança para ver se ele muda. Não vai mudar. Pô, pastor, estou aqui na igreja, mas o senhor não me dá oportunidade para pregar. Aí fica murmurando, pastor, coração bom. Não, eu vou colocar meu filho para pregar. Aí o cara vai pregar, ele vai deixar de ser infiel? Vai deixar de ser desleal? Se ele tiver a oportunidade de pregar todo domingo, não vai. Por mais que ele pregue todos os domingos, ele vai ser desleal. Ele vai achar uma brecha para falar: pô, pastor Evani, não falou meu nome. Uma pessoa desleal, irmãos, por mais que ela esteja regada de coisas boas em volta dela, ela vai sempre estar murmurando, vai estar reclamando. Não existe, não tem essa. A pessoa que quer ser leal, aí sim ela vai mudar.
Mas uma pessoa que é desleal e não quer deixar de ser desleal, não adianta. Não adianta. E olha que versículo lindo. Que a gente não vai receber nada de ninguém se a gente não honrar. E tem um versículo também que fala, Jesus diz, quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Não adianta, irmãos. Você como membro, você só pesa o ambiente. Aí você fala, é porque eu estou apenas como membro, porque quando eu virar pastor, quando eu virar líder, aí o fogo vai cair na minha vida. Oh, aleluia. Vou virar cambalhota, vou pregar de cabeça para baixo. Não, irmãos, tem que ser fiel no pouco. Ter unção no pouco. Quando a gente estiver no muito, as pessoas vão dizer, mereceu estar ali. As pessoas vão dizer, não caiu de paraquedas não. Se alguém falar caiu de paraquedas, não caiu não, mereceu estar ali. Porque ele foi fiel no pouco. E agora Deus está honrando ele e ela. Glória a Deus. Malaquias, agora um versículo muito conhecido, Malaquias 3:8. E eu entro no nosso tópico 21. Um líder que não dá o... Eita, Jesus. Vou falar, hein, pastor? Pode falar? O pastor Ivani falou que eu posso até meia-noite hoje. Oh, aleluia. Prepara a bateria da câmera que a gente vai até meia-noite. Tô brincando, irmão. Um líder que não dá o dízimo e as ofertas. Irmão, deixa eu falar uma coisa. É igual eu na minha empresa. Se eu não investir na minha empresa, na Sal e Luz, o que acontece? Vou ter que fechar. Mas só ficar, não, só manda. Tem que ter um investimento, porque eu acredito no que Deus colocou na minha mão. E se eu acredito, eu tenho que investir. Deus, eu acredito na minha profissão, eu acredito na minha habilidade, nos meus dons. Então eu vou investir tempo, eu vou investir força, vou investir a minha vida para que eu dê a melhor vida para minha esposa, para mim mesmo, a minha família. Ou seja, ele vai investir, ele vai colocar convicção naquilo. Aqui está falando o seguinte, um líder que não dá o dízimo e as ofertas. Irmão, tu está numa terra, que você está aqui, e a tua mão fica mirrada, igual aquele homem, né, com a mão mirrada. Fica assim, ó. Irmão, aí você, na hora do dízimo e oferta, parece que a adoração, culto pegando fogo. É quando o pastor fala, agora vamos ofertar e dizimar, a pessoa murcha. Ai, Jesus, vou tocar na minha carteira, meu Deus. É difícil falar de dinheiro, mas eu vou falar. Irmãos, aqui eu gosto muito, não vou ficar exaltando o nome de placa de igreja, a gente não faz isso aqui. Mas existe uma liberdade. Eu já conheci lugares que, se você não dizimasse, teu nome era riscado da lista de obreiro. Olha só o que aconteceu. Um amigo meu, diácono da casa do Senhor, desempregado, quase sendo despejado do aluguel da casa que ele morava de aluguel. Não recebeu ajuda de nada do governo, ninguém, nem da igreja. Aí o juiz olhou, fulano não está dando dízimo por quê? Risca ele. Nem perguntou o que o irmão estava precisando. Aí no outro dia ele veio falar comigo, João, eu não sou mais diácono, fui excluído do corpo de obreiros. Só porque eu estou 3 meses sem dar o dízimo. Me excluíram. Aí eu, Jesus amado. Aqui não, aqui a gente nem fica estipulando o valor. Deus vai tocar. É claro, irmão, a gente não vai dar também esmola. A gente não dá esmola para Jesus. E outra coisa, Jesus não precisa do teu dinheiro, do nosso dinheiro, gente. Ele é o dono do ouro e da prata. Lá no céu, o ouro é chão. Para tu ver. O negócio lá é tão forte, Miquel, que aqui na terra o que vale muito, lá não passa de chão. Ouro. Senhor, onde está o ouro? Está no chão. Para quê? Para ser pisado, porque aqui não tem valor nenhum. Aqui a minha glória é maior que tudo. A minha glória é maior que o ouro, a prata. Mas, irmão, a gente quando chegar no céu, eu vou perguntar muita coisa, irmão, para Jesus. Jesus, que negócio é esse? O Senhor colocou ouro no chão.
botar um porcelanato, sei lá, um asfalto aqui dos Mouras. Esse asfalto para ter uma farofa. Ah, não, ouro. Não, meu filho, aqui o negócio é forte. É ouro no chão. Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas quem precisa do nosso dinheiro? Quem precisa? A igreja. Conta de luz vindo aí, irmão. Rebentando com tudo, com força, sem pena da gente. Irmão, quando tiver frio, não pede para ligar ar-condicionado, não. Vou falar, hein? Vou falar, hein, pastor. Tá um frio da desgraça a pessoa. Aí a pessoa já fica assim, ó. Não ligaram o ar-condicionado. Mas tá um frio danado. A pessoa nem tá com calor. Mas ela fala, pastor, não ligou o ar-condicionado hoje. Olha lá, tá tudo desligado. Misericórdia, né, filho? Aí liga o ventilador mesmo assim. Não, tá calor. Olha só. Roger vai falar, Roger? Roger quer falar. Ó, lá vem, profecia forte, hein? Pode falar, Roger. Graças a Deus, boa noite. Amém. Tu estava falando, João, de uma coisa, se você for analisar, a maioria dessas pessoas que não gostam de investir é as que mais reclamam, é as que mais gostam de acusar, gostam de mentir, entendeu? É muito bom, a gente está falando aqui da nossa igreja, mas é muito bom você chegar aqui e ver um ambiente limpo, um ambiente organizado, limpinho. Então, nós já passamos aqui situações no início que aqui parecia uma fornalha muito quente, só os ventiladores. Graças a Deus, você vê que o dízimo, não estou falando isso porque o pastor Ivani me pediu para falar, não, mas o dízimo tem sido investido na casa do Senhor. Não, porque as pessoas acham que a gente está falando para defender ele, mas você vê que o dízimo está sendo investido na casa do Senhor. Você vê que tem retorno, tem ar-condicionado, você vê que é uma igreja que pede dízimo uma vez no mês. Então você vê que a igreja tem andado. Claro, tem muita coisa para fazer? Tem, sim, como qualquer outra. Mas você vê que é uma igreja séria, uma igreja que pega o dinheiro e investe. Você não vê que o pastor está andando de carrão, você não vê que o pastor... Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento. E muitas das vezes as pessoas querem comer do melhor, mas não querem dar o melhor. Ah, eu vou na festa do João, eu quero beber Coca-Cola, mas beber convenção. Então a gente tem que ter esse discernimento, mas é verdade. Agora pegou, hein? Eu quero chegar no lugar, eu quero ser bem recebido, mas eu não estou fazendo nenhum esforço para que aquele lugar seja melhor para me receber, entendeu? Então, eu acredito que nós vamos ainda melhorar ainda, mas a gente tem que entender que para melhorar nós temos que investir mais, temos que acreditar mais, temos que plantar mais nessa terra. Verdade. Né? Glória a Deus pela vida do Roger. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Deus te usou, varão. Vejo que és profeta. Falou uma coisa ali interessante. Na festa do João só vai beber coca quem levar coca. Se levar convenção, irmão, vai agarrar tua convenção, vai beber no canto. Tô brincando, eu gosto de convenção também, tá? Deus abençoe a vida do Roger. Quer falar alguma coisa, Daniel? Daniel, eu olhei pra ele e lembrei de uma coisa que ele me disse. Falou, João, eu me sinto tão bem nessa igreja. Foi bem no início, né? Eu me sinto tão bem nessa igreja que é uma liberdade até para dizimar e ofertar uma liberdade. Tu não falou isso comigo? Não tem... Ele não disse que tinha peso nenhum, não, mas ele falou, João, é uma liberdade tão boa, tão gostosa que você dizima com alegria. Porque, irmão, a gente sabe, claro, existem diversas denominações que você sabe que o dinheiro vai para o bolso dos outros. Eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de falar nada, não tenho medo. A gente sabe que tem pastores que pegam dinheiro mesmo e usufruem, vai para Paris, pega avião, anda com segurança. Meu Deus. Anda com segurança. Vou ficar quieto, não é melhor ficar quieto. Não, mas olha só. Entra em outra dimensão. Porque a oferta, o dízimo que a gente traz é para manutenção da obra. E você vê a obra fluindo. Almas sendo alcançadas. Almas se sentindo bem. Hoje mesmo eu conversei, graças à nossa irmã Andréia, Deus seja louvado pela sua vida, que está fazendo um ótimo trabalho no PG, me ajudando muito. A Débora também, nossa. Ela me passou alguns nomes de pessoas que se converteram na quarta-feira, quarta vitoriosa. Entrei em contato com as pessoas, com os jovens,
E um deles falou o seguinte: João, eu me senti muito confortado na igreja. João, que ambiente gostoso de ficar. Olha só o que ele falou para mim: João, muito bom. Não somente pelo clima, o ar-condicionado, eu achei a igreja bonita, mas os irmãos me abraçaram de uma forma diferente. E há 3 anos eu não falava em mistério, eu sentia o poder de Deus e eu fui renovado. Ele falou para mim: há 3 anos eu não sentia a presença de Deus como eu sentia, mas quarta-feira, aí ele falou: domingo eu tô aí de novo, ô glória. É isso, irmãos. Você é aquilo que o pastor, eu sempre vou falar isso, o pastor Hanna ministrando lá em São Paulo, eu peguei isso, até anotei. Ele falou: gente, a semente sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida. Irmãos, pensa o seguinte: quando você lança uma semente aqui, está lançando a semente para a sua própria vida. Você vai usufruir da semente que você está plantando. Eu não estou dizendo que tem gente que fala: você está trazendo tanto, Deus vai te dar. Não é isso, não é barganha. Não é barganha, mas é bênção, é vida de bênção, vida abençoada, sem medida. Não vai te fazer, não vai ter falta de nada, não vai te fazer falta. Para a gente encerrar, Salmos 23, quem puder abre aí. É um salmo muito conhecido. Salmo 23. Glória a Deus. Pode ler. Pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Que salmo lindo, né? Eu tenho uma... Felipe que fica pedindo: João, traz a Bíblia lá de estudo. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, que ela é a versão mais próxima mesmo do original. E esse salmo, não estou dizendo que foge do que está escrito, não, mas no Salmo 1, no Salmo 23, no verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, ainda que me falte. Porque no original do hebraico significa isso: ainda que me falte, eu não tenho falta de nada, porque Ele é o meu pastor. Ou seja, ele não está dizendo de coisas materiais. O salmista está dizendo: se eu tenho o pastor, nada me falta, porque Ele me supre de tudo. Só o Daniel que deu o vou falar de novo. Se eu tenho o pastor e o pastor está em mim, eu não tenho falta de nada, porque Ele me supre em todas as coisas. Irmão, vai ter mês que vai ficar pegado, vai ficar apertado. Por mais que entre somente R$1.000 de lucro, mas Deus vai te fazer navegar na bênção dEle e nada vai te fazer falta. Quem já viveu isso aqui, levanta a tua mão e dê glória a Deus, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. Se você puder, fique de pé aplaudindo ao Senhor. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Quando a gente entende que nós estamos nele, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E antes de passar ao nosso pastor, só para a gente fechar, interessante de tudo isso que a gente aprendeu desde a introdução até agora, eu vi somente uma coisa: alinhamento. Alinhamento tanto nas ofertas, nos dízimos, tanto na nossa forma de adorar, na nossa comunhão, no nosso culto. Por isso que eu falei, esse estudo foi muito rico, o conteúdo foi muito rico, porque falou de muitos assuntos concernente a nós, igreja. E eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. O pastor Evani vai estar fazendo as considerações finais, vai estar orando por aquilo que o Espírito colocar no nosso coração, no coração dele. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, colocasse a mão no seu coração e começasse a falar com Deus.
começasse a falar com Deus de coisas que foram ministradas aqui, sobre perdão. Talvez existe uma prisão que você não consegue liberar, o dízimo, a oferta. Existe ainda um peso. João, não consigo ainda liberar a semente nessa terra. Ninguém está aqui te julgando, mas fale com Deus. Senhor, eu quero me libertar disso. Eu não quero que isso me prenda. Eu não quero que isso prenda a minha vida. Senhor, eu não consigo liberar perdão para fulano porque fez isso com a minha família, fez isso comigo. Fale com Deus aí, porque Deus quer curar pessoas nessa noite. Deus quer curar a gente nessa noite. Fale com Deus. Aleluia. Vamos continuar esse momento de oração, irmãos. Vamos, comece a interceder, comece a levantar a sua voz agora em nome de Jesus. Vamos. Pai, nós ouvimos a palavra, fomos ministrados por ela e nós queremos usar o poder da palavra em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos mudança em nossos hábitos, nós queremos mudança, nós não queremos ter olhar crítico, mas nós queremos ter um olhar clínico, um olhar que vai resolver, um olhar que vai dar a salvação para o nosso irmão, que vai mostrar um caminho, que vai direcionar. Nós não queremos, ó Pai, ser pessoas traiçoeiras, nós não queremos, ó Pai. Nós queremos ter um coração segundo o Teu. É possível viver isso hoje, é possível viver isso nesses dias, é possível, nós queremos estar totalmente habilitados na Tua obra, na Tua casa. Nós queremos ser seres espirituais, cheios de graça, cheios de bondade. Esse estudo está trazendo em nossas vidas aperfeiçoamento, meu Pai. É o que nós queremos hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos um coração como o de Daniel, Pai. Que o Senhor propôs no coração dele interceder pelo seu povo, interceder pela sua nação. Nós queremos ter um coração, Pai, como o de Jó, onde o seu homem interior já estava formado e pleno, que mesmo quando veio a escassez e a dificuldade, ele não parou, ele não deixou de ser quem ele era. Senhor, tanto no muito quanto também na escassez, ele era a mesma pessoa. Nós queremos ter um coração como o de Jó, fiel ao Senhor, leal ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós queremos que o nosso homem interior ele cresça, ele se renove, que ele venha desenvolver, ó Pai, estrutura, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, isso, comece a declarar o que você quer no Senhor, comece a declarar o que você precisa se tornar nele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mesmo, Senhor, que o nosso exterior tenha se corrompido, hoje pela palavra liberada, nós estamos, ó Pai, chamando o poder da graça, o poder do Senhor, que nos justifica de todo o pecado, que nos livra da condenação desse mundo. Toda palavra de condenação caia por terra, toda palavra de julgamento, ó Pai, sobre a vida dos seus filhos caia por terra, em nome de Jesus, estabeleça o Teu amor entre nós. Estabeleça, Senhor, o Teu governo entre nós, entre os filhos e filhas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos, ó Pai, toda ação de malignos, toda ação de demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se existe algo em nossa vida, Senhor, que foi confrontado, mas ainda resiste dentro de nós, Senhor, toca agora na divisão da alma do homem, toca agora nesse lugar que ainda não foi acessado pelo Teu poder, e em nome de Jesus muda a nossa história, muda o nosso comportamento, transforma, Pai, o nosso caráter diante da Tua presença, em nome de Jesus, somos Teus filhos, somos Teu povo, somos a Tua igreja, nós queremos viver esse aperfeiçoamento, nós queremos viver essa graça, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós levantamos a nossa voz como igreja para desfazer as obras do diabo, e assim declaramos que pela Tua palavra liberada nessa noite, nós alcançamos essa graça de sermos leais à Tua vontade, à vontade do Teu Espírito Santo em nossas vidas, e assim ligamos essas palavras aqui na terra, para que assim seja nos céus, e quem concorda diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Como sempre, o estudo bíblico está sendo maravilhoso, tem sido muito forte, e nesse momento, irmãos, estejam sempre atentos. Eu quero recomendar a vocês a não só trazer o livro, mas traz uma folhinha para anotar.
sabe? Eu sempre anoto alguma coisa, sempre que eu tenho uma oportunidade de ter um obreiro da casa do Senhor, um pregador de fora, alguém, pode reparar, eu sempre estou anotando uma chave que é liberada em uma ministração. Eu sempre estou anotando uma chave que é liberada, porque a gente tem dificuldade em guardar as coisas, irmãos. Isso é o mal do brasileiro. É o mal. Você vê que um político fez um mal no nosso país, passa 3, 4 anos, daqui a pouco ele vem de novo, a gente vota no camarada, ele arruinou o país e a gente vota nele, a gente esquece. E a mesma coisa, a gente esquece dos milagres de Deus, das coisas boas de Deus. Você tem que parar com isso, a gente precisa se aperfeiçoar. Então a gente precisa anotar algumas chaves para que você não esqueça. Eu anotei algo muito bom aqui, que quando foi falado de Jó, eu anotei aqui, Jó, havia uma consciência tão forte em Jó, de quem ele era. Olha como nós estamos falando sobre consciência às quarta-feiras aqui. Havia uma consciência tão, Deus trabalhou no homem interior de Jó. Havia uma consciência de quem era Deus em Jó e de que Deus era em Jó, tão forte, que a escassez, a perda dos filhos, a queda do seu negócio, o mal sobre a sua carne, não mudou o posicionamento desse homem. Olha o que o nosso homem interior pode fazer conosco. Olha a grandeza disso tudo, irmãos. Que a gente possa olhar com grandeza o que Deus está fazendo no estudo bíblico. Que você possa olhar com grandeza o que Deus está fazendo em você, o que Deus está fazendo na sua casa, o que Deus quer fazer conosco nessa geração. Deus quer formar homens e mulheres com um caráter segundo o seu, com a mente liberta, totalmente liberta. Então, tome nota de algumas coisas, escreva, tome o hábito de anotar algumas coisas, algumas chaves bíblicas, para que você não caia no esquecimento e que você possa meditar e refletir nisso em casa. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês.